você ainda não é fã do calendário de festivais de comida que a gente tem aqui em Curitiba, hoje eu tenho certeza que você vai ficar. Sabe o Festival da Carne de Onça? Ou do Pão com Bolinho? Ou da Parmegiana até? No Bem na Pauta de hoje, a gente conversa com uma das cabeças que está por trás desses tão amados eventos gastronômicos aqui da cidade. Caso você não me conheça, prazer, eu me chamo Luísa Mainardes, sou repórter aqui no Bem Paraná. Quem coordena o estúdio é Josiane Hitz e quem opera pra gente é o Evandro Soares. Então, para o episódio de hoje, a gente tem a alegria de receber o radialista, colunista e uma das cabeças por trás do Curitiba Honesta, responsável pelos famosos festivais de carne de onça e pão com bolinho, e o fato do carne de onça ter virado patrimônio imaterial de Curitiba, o que não é pouca coisa, e a gente vai falar sobre isso. Seja muito bem-vindo, Sérgio Medeiros. Eu tava pensando se era eu mesmo que você estava apresentando, falou bastante coisa. É que a gente vai se assustando, né? Fui eu. Obrigado, Luísa, prazer estar aqui contigo, obrigado pelo convite da Josiane do Bem Paraná, estou à disposição. Que legal. Então hoje a gente vai conversar bastante sobre os festivais, mas antes a gente quer conhecer um pouquinho mais de você, né, do Sérgio. Você é nascido aqui em Curitiba, criado, ou veio pra cá depois? Qual que é essa história? Eu nasci bem pertinho aqui, né? Eu nasci no Bom Retiro. Ah, ok. E sempre morei em Curitiba, a minha família é daqui também, né? Meus filhos também nasceram aqui, adoro a cidade. E a minha formação, na realidade, não tem a ver com jornalismo nem com gastronomia, né? Eu, na realidade, eu sou fisioterapeuta lá atrás. Sou da primeira turma da PUC, 85. Que legal. Depois eu fiz mestrado em ergonomia e fiquei muito tempo fazendo laudo em empresa, dando curso, dando palestra sobre segurança do trabalho, né? Uhum. E aí, vou te falar que não é um negócio que eu estava muito animado a continuar. Como eu sempre fui apaixonado por gastronomia, uns anos atrás, uns 25 anos atrás, eu cheguei a ter um restaurante durante 3 anos. Uhum. Descobri que o meu lugar não é para dentro do balcão, é para fora. Ok. E eu lembro, sabe, Luísa, desde moleque, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, me virando sempre para ter meu dinheirinho, porque eu sempre gostei muito de sair para comer. Ok, então, esse era o objetivo. Todo o dinheirinho que eu ganhava, eu ia conhecer algum lugar na época. Claro que era pastelaria, lanchonete, porque não tinha muito dinheiro, né? Sim. E aí, depois que eu, de 18 anos, que eu já comecei a trabalhar, né, durante a faculdade, ganhar um pouco melhor, aí eu já comecei a sair em restaurante, aí quando ia às vezes para São Paulo, sair em restaurantes lá. Então a gastronomia sempre esteve presente na minha vida, não porque eu venho de uma família assim, a minha mãe cozinha muito bem, mas é aquela cozinha de casa, faz um pão gostoso, né? Bem caseiro. Bem caseira. Eu sempre fui curioso para conhecer outras cozinhas, né? Então sempre que abri um restaurante novo em Curitiba, abri um tailandês, eu vou lá descobrir como é que é esse negócio. Que legal. Então assim, uma curiosidade, eu sempre tive um paladar muito apurado, sabe? Uhum. E uma coisa interessante, quando eu era moleque, acho que eu tinha uns 7 anos, eu acho. E a minha avó tinha uma casa com um pomar e tinha muito legume plantado. E eu ia experimentar as coisas. Uhum. Eu pegava alface, lavava, pegava couve. Puxa, sabe, esse gosto é diferente. Nossa, então, pequenininho assim? Pequenininho. Nossa. A minha mãe não deixava eu cozinhar. 7 anos, né? Pequenininho. Não, nem depois. Achava que eu fazia bagunça e tal. Mas quando eu já tinha uns 14, 15 anos, eu já fazia uns x-saladas em casa, já me virava. E depois, de adulto, eu sempre, embora não tenha formação na área, eu sempre gostei de cozinhar. Amo cozinhar. Hoje eu me viro com vários tipos de cozinha, desde feijoada, barreado, uma comida mais sofisticada, tailandesa, chinesa, adoro. Você tem um prato do coração, assim? Aquele que pega no... Puxa vida, você sabe, Luísa, que a comida ela é sempre afetiva, né? Sim. Então, o Anthony Bourdain, que foi um grande cozinheiro, apresentador de programa pelo mundo todo, e ele entrevistava os chefes e perguntava: chefe, grandes chefes, qual seria a sua última refeição? E ninguém dizia um prato sofisticado. Eu gosto de comida afetiva, gosto de comida de uma panela só, gosto de fazer para os amigos barreado, feijoada, paella. Inclusive a Josiane já comeu paella lá na minha casa da praia. Que delícia! Pergunta para ela depois. Vou perguntar. Então, assim, eu agora, se você me perguntar
o que eu gosto mais mesmo são ostras cruas. Ostras cruas, não achei que você ia responder isso. Ninguém Mas que legal. porque você consegue perceber o gosto ali do mar, e se você pegar, por exemplo, as ostras boas que estão aqui no sul, né? Então você tem aqui Cabaraquara, que é Guaratuba, aí você tem lá Ribeirão da Ilha, Florianópolis, aqui você tem também São Chico, onde eu tenho casa, ali também tem ostras. Se você pegar essas 3 ostras, elas são completamente diferentes em função do terroir, do habitat delas, né? E eu acho uma coisa assim muito... que não tem intervenção nenhuma. Não, veja só que tá coisa, ali, né? Tá pronto para comer. Exatamente. Você com espumante ali do lado, eu acho muito legal. Que legal, diferente. Marisco também eu gosto bastante. Ai, frutos do mar, frutos do mar. Mas também gosto de uma lasanha. É que como escolher, né? Tem tanta coisa boa por aí. Nossa, nem fala. Não tem como. Então, queria falar um pouquinho sobre essa transição que você fez, né? Inclusive, não sabia que você tinha se formado em fisioterapia antes. Queria saber como foi essa transição. Qual foi o teu primeiro contato profissional com o mundo da gastronomia? Já foi com Curitiba Honesta? Não, foi com um restaurante. Eu tive, na realidade, era um bar-restaurante, era um bar de jazz, que eu tive no centro de Curitiba. E aí eu fiquei 3 anos com ele. Não ganhei dinheiro, mas também não perdi. Fiquei cansado de trabalhar muito à noite, né? Na época eu tinha filhos pequenos, então acabava convivendo muito com eles. Daí eu acabei fechando o restaurante. E aí sim eu fiz o mestrado, né? Fiz a pós-graduação e mestrado na ergonomia. E daí fiquei bons anos trabalhando como ergonomista, como consultor. Mas sempre estava dentro de mim essa coisa de provar coisas, de provar comida, de testar receita em casa. Sim. Sempre. E aí, eu já, naturalmente, eu era um consultor para meus amigos. Era aquela pessoa, né? Isso. Quando eles vinham assim, cara, preciso fazer o meu aniversário, mas vai uns amigos meus que não tem muita grana, onde é que tem um lugar com cerveja barato, comida boa? E eu sempre sabia, eu sempre acompanhava os lugares que inauguravam na cidade, enfim, conhecia bastante. E aí eu falei, será que na época era o Facebook, né? Sim, um clássico. Será que eu não podia colocar isso numa rede social e isso fosse para outras pessoas, né? Sim. E eu coloquei, né? Criei a página Curitiba Honesta, que está lá até hoje. Tá mesmo. E, claro, hoje a gente trabalha muito mais com o Instagram, né? Mas ela está lá. E aí, logo nos primeiros 3 meses, já tinha muita gente seguindo. Aí, eu acho que era... Sempre quando você na internet você presta um serviço gratuito e útil, você vai fazer sucesso. Sim. Sabe? E eu fazia isso de forma gratuita, como faço até hoje, né? A gente não faz public post, eu não ganho para falar ou para indicar lugares, né? Então, no máximo que a gente faz é um lugar novo que abre e convida a gente para ir conhecer. Mas eu já deixo muito claro que eu posso até não falar do lugar, ou enfim... Eu não tenho obrigação disso. Sim. Né? Preza pelo nome, né? Curitiba Honesta. Isso, exatamente. Então, já nos primeiros 4 meses, aumentou muito o número de seguidores. Aí eu falei, não, vou ter o site também. Aí construímos o site. E o que a gente notava é que quando as pessoas relatavam os donos dos lugares, e quando eu ia nos lugares e postava, o lugar enchia. Sim, tinha um resultado bem porque tinha pouca gente fazendo isso, né? Quer dizer... Do jeito que eu fazia, praticamente era eu. E assim... Era tudo mato. Tinha 5, 6 pessoas que falavam de gastronomia, né? E a maior parte das pessoas eram ligadas a alguma mídia, né? A jornal, enfim, era o Xavier, era a Marinha Guimarães, o pessoal que escrevia na Folha de Londrina, acho que tinha alguém que escrevia também, enfim. E eu não sou jornalista, né? Eu escrevia da maneira como um cliente, ó. Sim. Fui, achei legal, ó, o prato que eu experimentei foi esse, é bacana, custa tanto. E o lugar enchia, e eu procurava sempre ir em comerciantes pequenos. A Dona Chung, quem descobriu fui eu, da garagem foi. Que legal! Vários lugares assim, sabe? Pequenos, garaginha, portinha, sempre falando dos lugares antigos de Curitiba também, Casa Velha, Bar do Edmundo, Bar Palácio, enfim, sempre valorizando Ervin, valorizando esses lugares que têm uma história, né? Sim.
Porque o restaurante e o bar, ele não é somente um lugar para se comer. É um lugar de convivência do bairro, às vezes, né? Se pega um bar de bairro, um restaurante de bairro, às vezes as pessoas se encontram ali para conversar, para trocar ideia, para falar de futebol, para falar de política, né? Sim. Então, eu sempre achei que valia a pena a gente valorizar esses lugares menores que não tinham grana para pagar assessor de imprensa, nem para anunciar. Sim. E aí isso foi, vamos dizer, viralizando, né? Até o momento em que eu comecei a diminuir o meu trabalho enquanto ergonomista, mas eu com 2 filhos na faculdade, eu falei, cara, eu vou ter que me virar de outro jeito, porque eu tô cada vez mais Curitiba honesta e menos ergonomia. Só que isso aqui não dá dinheiro, né? E aí eu fui, e aí tem uma história um pouco mais longa, o porquê dos festivais, mas apareceu a oportunidade de fazer o primeiro festival, que foi o de pão com bolinho, que eu achei que ia servir somente para ganhar mais seguidores no Facebook. Era só uma campanha ali. Entraram 12 bares, né? O pão com bolinho não era o que é hoje, absolutamente. Porque hoje é um prato que tem... Nossa, não tem uma porcentagem, mas muitos bares da cidade tem, né? Muitos. Eu vi esses dias num posto de gasolina um cartaz, o sanduíche curitibano. Ai, que legal! Né? Então, não assim, era assim? Não, o pão com bolinho, Luísa, ficava lá um bolinho morando ali naquela estufa. Aquele que não tinha sido vendido. O pão mole, a maionese industrial, cheiro verde murcho, e o cara mexendo no pão, tá aí, ó. Então era um negócio assim de... O cara que queria tomar mais uma cerveja, mas queria comer, mas não gastar muito, resolvia a fome, né? Agora já é outra coisa, né? Já é outra coisa. E aí eu fiz o primeiro. Então, uns 3, 4 dias antes, uma grande rede de televisão fez uma matéria gigante, de uns 15 minutos, Nossa. na hora do almoço, do nada, assim, sabe? Aí os caras até perguntaram para mim, você conhece o pessoal lá? Eu falei, não. Aconteceu. Aconteceu, os caras acharam legal. Eu já tinha muito jornalista que me seguia, que jornalista normalmente gosta de sair, gosta de bar, né? E aí... né? Concordo. E aí a coisa foi de um jeito, escalonando, assim... né? Não, o festival. Aí no primeiro dia eu estava em casa, eu lembro muito bem, na época não tinha WhatsApp. O Vanderlei Amor, que é um amigo meu, tinha a pizzaria Gepeto, um cara aí da gastronomia também. Ele estava lá no Barbarã e ele me tirou uma foto e falou, cara, tem fila aqui na porta do Barbarã, não tem mesa. Mas por quê? Não, por causa do festival. E aí eu peguei o carro, saí, fui até Santa Felicidade, tinha o bar do Dom Rodrigo, que tinha entrado pela primeira vez, que depois entrou no Comida de Boteco, ganhou um monte de prêmio, mas também quem descobriu fui eu, né? Quer dizer, ele já estava lá, né? Quem botou luz em cima, exatamente, né? Ele já estava lá fazendo comida boa. E aí virou uma loucura. Foram 15 dias, assim, os bares todos cheios. E acabou o festival, eu não ganhei nada. Seguidores? Os seguidores. Muito pelo contrário, fui em quase todos os bares, paguei a minha conta, né? E aí o Délio, da cantina do Délio, me chamou. E eu não tinha cobrado nada dos bares de inscrição, porque eu nem sabia que dava para cobrar. Aí o Délio falou assim, cara, vem aqui conversar comigo e tal. Ele tinha entrado. Aí ele falou assim, cara, o que se fez pelos bares é uma coisa incrível. Você lotou todos os bares. Tinha gente saindo pelo ladrão, todo mundo comendo pão com bolinho. Nunca aconteceu isso, em nenhum festival. Eu acho que foi legal, mas, cara, você não ganhou nada, não é justo, né? E aí ele falou, cara, outros festivais, os caras cobram R$2.500, e eu já fiz a conta, né? Se eu tivesse cobrado... O quanto teria sido diferente, né? Aí ele falou, cara, faz outro festival, cobra aí menos de R$1.000, e todo mundo vai entrar. E aí foi que eu fiz o Carne de Onça o primeiro. Entraram 33 bares, e pagando, né? E aí entrou uma grana legal, assim. Aí já troquei meu notebook. Eu pensei nisso, até para você poder investir no próprio Curitiba Honesta, né? Nossa, eu fiquei muito feliz. Daí eu falei, cara, eu vou largar de ser ergonomista e vou me dedicar. E aí foi engrenando. Isso foi 2013, 2014.
E aí foi engrenando, um festival atrás do outro, produção de conteúdo, e foi indo até chegar hoje aí que a gente... fiquei 4 anos com o escritório na minha casa mesmo. Depois a gente tem uma sede hoje, legal, bacana, com uma cozinha bacana. E todos os anos eu sinto que o projeto cresce muito. Que legal. Nossa, vocês foram trocando pneu com o carro andando e descobrindo como se fazia, né? Você enche a carroça de abóbora e quando a carroça estiver andando, você vai arrumando elas. Que legal. É isso, porque eu sou uma pessoa muito intuitiva. Eu presto muita atenção para onde as coisas estão andando. Isso foi uma facilidade minha sempre. Então, eu me antecipo sempre às coisas que vão acontecer, porque eu também... eu gosto muito de escutar as pessoas, embora hoje eu estou falando bastante. Mas tem hora para tudo. Mas eu quase todos os dias eu estou dentro de bar ou restaurante, conversando com o garçom, conversando com o dono do bar, sabendo os pratos que estão saindo mais, como é que está indo. Então, eu assisto tudo de gastronomia, todos os documentários que tem no streaming. Programa também? Tudo. Eu vejo tudo, eu vivo isso 24 horas. Que legal. É ruim que você fica sempre com fome, né? Isso era uma coisa que eu tinha. Eu comecei a assistir MasterChef esse ano só. E a minha grande dúvida era, será que eu vou ver e ficar com fome? Eu achei que ia ser mais. Mas ainda assim, dá uma fominha. A gente olha a foto o tempo todo, fala sobre comida o tempo todo. Que também quer provar, né? Que textura que isso tem. Qual que é o gosto tem evento todo dia, né? É complicado você manter o peso. Isso é um ponto. Eu queria te perguntar, você falou um pouquinho sobre isso, sobre ter essa visão, olhar pra frente. 10 anos, hoje em dia, a tecnologia muda muito rápido. Muito. Eu queria te perguntar como foi pra vocês terem que ir acompanhando, assim, tem que ir, vamos migrar pro Instagram, vamos pensar dessa forma, vamos olhar pro outro lado. Bom, o meu Instagram ele tem 10 anos e eu confesso que lá atrás eu não gostava da ferramenta. Achava ruim de trabalhar, porque ela começou sendo uma coisa, ela começou sendo... Dá licença. Claro, eu ia falar sendo foto. Era só foto. Eram fotos pessoais, né? Sim. Você botava lá a sua vida, né? As pessoas. Eu nunca botei nada meu, assim. Eu sempre usei rede social para o meu trabalho, né? Sim. E aí, quando eu vi que realmente o Instagram, eu fui estudar, ver como é que funciona e tal. E acompanho. Agora, eu produzo meus materiais de Instagram do meu jeito. Quando começou essa... Agora vamos ser polêmico. Quando começou essa onda toda, né, de ter um monte de influência falando de gastronomia e demonstrando gastronomia, eu aqui não estou criticando o trabalho de ninguém. Eu acho que o pessoal está se virando, né, mas 90% é cobrado, então sempre que você vai num lugar e cobra, você não vai dizer que é ruim, né, ou não vai publicar. Sim. E aquela maneira de se fazer, falando de boca cheia, aquele monte de comida na mesa, eu acho um desperdício. Eu particularmente não gosto desse formato. Quando começou esse formato de narrar e tal, eu falei, cara, eu não vou para esse lado. Eu posso perder engajamento, eu não vou, sabe? Eu sempre fui adepto do seguinte: se todo mundo tá indo para um lado, eu vou para o outro, cara. Você não pode ser igual. Seguir o que você acredita também, né? No que eu acredito, no que o pessoal que tá lá, né, que acompanha a gente, acredita. Então eu faço muito um clipe do restaurante. Sim. 90% das vezes eu não apareço. Porque eu acho que o importante não sou eu. É a comida. É a comida. Eu falo de comida, então eu sou um instrumento para mostrar para as outras pessoas. O que elas querem saber? Como que é o ambiente... O que tem no cardápio, quanto custa, é isso que eu faço. Né? Então, eu gosto muito de música, então você põe uma música legal, que combine com o ambiente, né? Gosto muito de jazz. O meu público, a maior parte deles é 35, 45, não é uma galera que comenta e curte muito, e isso também não me incomoda, sabe? E eu já ouvi, assim, de amigos meus que são influencers, né? E falar, não, você tem que botar gatilho, logo no começo você tem que falar não sei o quê. Cara, não dá, eu não sou engessado assim, sabe? É porque pra você o resultado aparece de outra forma, né? Não é exatamente curtindo e comentando, ele aparece de outra jeito. Mesmo porque, assim, o Instagram, ele não é 100% nosso Instagram, produção de conteúdo. A gente usa muito para veicular as nossas coisas. Sim.
né? Então, assim, os festivais, enfim, mas tá sempre acontecendo. Agora, eu não me vejo na obrigação, assim, de seguir um roteiro que todo mundo tá seguindo e... Cara, eu não sou essa pessoa que come de boca cheia, que vai lá e pede um monte de coisa e põe na mesa. Mas a molecada tá se virando. Eu acho, não vejo problema nenhum, eu sou amigo deles e tal. Eles sabem que eu falo isso também, não tem problema. Assim, mas eu acho que deveria ficar muito claro para quem tá vendo o Instagram que aquela é uma matéria paga. Inclusive é lei isso, né? Sim, precisa estar nunca tá. Notificado. Nunca tá. Então, assim, quando às vezes as pessoas descobrem, os seguidores, puxa, mas essa pessoa ganha, então, ganha muito. E não é pouco. Não é pouco, cara. Então a molecada aí ganhando 30 pau por mês, 20 pau por mês. Sim. E tá certo. Se eu tivesse essa idade, eu ia fazer. Não sei se acho. Eu não tenho muita paciência, nem pra narrar o vídeo, sabe? Embora, né, tenha voz legal e tal, mas não... Você faz do seu jeito, né? Do jeito que você acha que é interessante. Eu acho que eu jogo a imagem e a pessoa que quer um pouco mais, inclusive meus textos são muito curtos, né? Sim. Às vezes o cara fala, a menina fala, esses dias falou, nossa, mas você não falou se era bom. Eu falei, bom, se eu coloquei aqui, é porque eu gostei, senão eu não tinha colocado. É verdade, é verdade. Né? Ou então a pessoa fala assim, não, você falou desse lugar porque você está recebendo. Esses dias da pizzaria lá do Beto Madaloso, que é meu amigo, né? Aí eu falei, pô, o Beto, mão de vaca, nem uma cerveja ele me deu, e agora o pessoal fica dizendo que eu tô ganhando. Pois é, dá vontade de ficar respondendo. Né? Mas eu também não... Deixa pra lá. A gente quase não tem comentário assim. Que bom, que bom. É hater, olha. Uma comunidade bem tranquila, né? Tranquilo, assim, eu também, lá atrás no Facebook ainda tinha, mas eu dava bola, falei, cara, legal, cara, você não gostou do lugar, talvez você deu azar, o restaurante tem às vezes um dia ruim. Não dá pra acertar sempre. Não dá pra acertar sempre, então é isso aí. Sobre os festivais, hoje a gente tem um calendário recheado. O ano inteiro, quase não tem respiro. Queria te perguntar como que vocês chegaram nisso hoje, né? Como que foi essa construção para ter um calendário hoje anual? Bom, nós tínhamos até antes da pandemia muitas aulas. Nós temos um espaço de aula, que são eram aulas de uma noite, né? De panificação, de churrasco, de charcutaria, de massas de molhos, comida tailandesa. Era um calendário cheio, assim, que a gente tinha. E depois da pandemia, a gente não conseguiu mais engrenar essas aulas, porque elas têm um custo de se fazer, o cachê do professor, os insumos, a divulgação, material. E aí a gente precisava de 14, 15 alunos, começou a dar 7, 8... Aí eu ficava chateado de cancelar, porque eu falei, puxa, a pessoa se inscreveu, já falou para os amigos que vai aprender a fazer a comida, e você não dá aula. Aí a gente fazia e empatava. E começou, então, a trocar as aulas por um festival a mais. E a gente aí foi engrenando. Né? Então hoje, esse ano, Luísa, nós fizemos 9 festivais. Faremos, né? Porque tem o de comida italiana rodando agora, e o Pão com Bolinho em novembro vai dar 9, sendo que um a gente fez em Santos. Nós fomos contratados para ir lá fazer o festival, isso nos deixou muito felizes também. Né? Passamos ali a divisa do Atuba e fomos para São Paulo, para a Baixada Fluminense, e a gente ficou feliz, deu super certo, a gente formatou o festival lá. Nos outros anos quem vai fazer são os santistas mesmo. Fantástico. Muito legal. Muito legal. E em 2016, vocês foram os grandes responsáveis por tornar a carne de onça um patrimônio imaterial aqui de Curitiba. Um feito que não é fácil assim. Queria que você contasse pra gente. Bom, antes disso, a carne de onça em 2013, 2014, ela era servida em bares, mais aqueles bares de presença masculina, de bairro, sabe? Sim. Os bares mais... que são legais também, né? Mas não era servido em bares bacanas, né? E tal. Não que esses bares, eu me expressei mal. Eram bares mais simples, mais na periferia, com presença masculina, e que tem muitos bares legais assim também. Sim. Também gosto. E aí, quando a gente começou a fazer o festival, a gente começou a puxar a carne de onça. E já no primeiro festival, um amigo meu me ligou, que é jornalista, e ele falou assim, você viu que Palmeira, o pão do bafo lá da Rosane, se tornou patrimônio cultural? Eu falei, vi, cara, pô, que legal, né? Aí ele falou, será que Curitiba não tem nada? E a carne de onça? Olha,
Colocou Aliás, ele não fui nem eu, né? A ideia foi dele. Veio aqui, ó. Do Lizard, um amigo meu que é jornalista. E aí eu fui atrás, comecei a pesquisar, fui para Santa Catarina, comecei na internet, Google, tudo que dava, conversando com pessoas. E a gente chegou à conclusão que com este formato, com esta receita e com este nome, realmente é um prato curitibano, o único prato curitibano que nós temos. Porque ele não tem em outro lugar, ele foi criado aqui. Claro que existem pratos muito parecidos, como é o caso da racpeta, que é um prato que é servido lá nas festas de cerveja na Alemanha, que é feito com carne de porco crua. Aqui foi adaptada para carne bovina. E aí, indo atrás disso, eu fui até mais ou menos a década de 50. Até que uma tarde, servido o pessoal da família Garmater, que servia, aí tinha o bar do Onha ali na Riachuelo, que servia, e chegamos nisso. E aí eu fui fazer uma entrevista com o Ligeirinho. Ligeirinho é um cara icônico, infelizmente faleceu já, do bar do Ligeirinho, teve bares pela cidade, foi garçom do Stewart, e ele tinha mais ou menos uns 60 anos de bar. Ele entrou praticamente de criança dentro de bar. Uma vida inteira. Uma vida inteira. E ele sabia de muita coisa das comidas antigas, dos lugares antigos. E eu conhecia, né, de frequentar o bar, e aí eu liguei, ele já estava meio doentinho, eu liguei pro filho dele, cara, eu posso ir falar com teu pai? Meu pai vem todo dia, que ele não trabalha mais, ele fica tomando uma cerveja ali na mesa, ele fica ali, ele vai gostar de conversar com você. Aí eu fui lá, ele me perguntei da sopa Leão Veloso, dos bares de antigamente, foi. E aí eu perguntei, eu não fui lá para perguntar da carne de onça. Eu perguntei, e a carne de onça? Ele falou, eu falei, é de mais ou menos da década de 50? Ele falou, não, Sérgio, a carne de onça é anterior, é lá por 30. Digo assim, tá, mas você tem referência disso? Tenho, porque era servido num bar que chamava Buraco do Tatu, na Marechal, com a 15. O dono era o Christian Schmidt, e ele era meio que faz tudo do time do Britânia, que foi um time que foi 7 vezes campeão seguidas aqui em Curitiba. E aí ele falou que o Christian serviu uma baciada de carne crua com cebola, cebolinha, comprava uma broa ali numa mercearia que era ali perto, de um alemão também, e aí servia para os jogadores quando eles ganhavam. Iam lá comemorar no Buraco do Tatu legal. E tal, não sei o que, esse prato não tinha nome. E aí um dia o goleiro, que era o Duia, um cara muito espirituoso, isso segundo as palavras do Ligeirinho, reclamou. E falando pro Schmidt, ô Schmidt, isso aqui, essa carne crua aqui, nem onça come. Entendeu? Então quando se fala de carne de onça, não é a carne do felino, é a carne da qual o felino se alimenta. Porque a onça come carne crua. Nossa, isso é tão... Agora minha mente fez assim. Ó. Quando ele me falou isso, eu falei... que ele era meio dono de bar, era meio mentiroso, né? Não, mas eu falei, mas Ligeirinho, pô, você tá de onda aí, cara. Como é que você sabe? Ele falou, não, eu joguei no Britânia. Não, eu joguei. Aí ele foi lá, pegou uma foto dele, aquela clássica pose dos jogadores assim, enfileirados, um ladinho do outro, falou, tá aqui, ó, fui jogador do Britânia. Então a história circulou ali, ele... Exatamente. E aí quando... aí eu juntei todas essas coisas e encaminhei para a Câmara Municipal através do vereador, que na época, acho legal falar, que era o Hélio Verbinski, que foi o cara que encaminhou. Ele é secretário de esporte hoje. E depois de 3, 4 anos, eu diria, em 2016, foi para votação e por unanimidade, depois ainda foi o último patrimônio cultural que foi aprovado por lei. Então saiu uma lei, na época era o Gustavo Frutti, prefeito, ele sancionou, e começou a carne de onça e nós continuamos a fazer os festivais. Nós já fizemos 8. 2 anos atrás o Sebrae me procurou. E aí eu apresentei toda essa documentação, essa minha pesquisa, porque eu tinha ido para Rio do Sul, Santa Catarina, Blumenau e tal. Lá tem racpeta. Se você pedir uma carne de onça, o cara... Não reconhece. Não. Agora, claro que sim, né? Mas antigamente você falava, não, isso não é aqui não, você tem racpeta. Que é diferente, que ela vai com um monte de tempero, misturado com um monte de tempero. E aí foi aprovado, aí continuamos a fazer festival, e 2 anos atrás o Sebrae me procurou.
Aí conversamos, passou um ano conversando, aí a Mabel, que é responsável pelas IGs, falou que vocês têm que montar uma associação para nós entrarmos lá no INPI para pedir que a carne de onça se torne indicação geográfica. O Sebrae vai dar 90% dessa consultoria para vocês vão pagar só 10%. Aí nós juntamos a galera, né? Aí eu chamei o Jorge do Bar do Alemão, o Délio do Canabenta, o Vlamiro do Fantinato, chamamos um monte de gente, né? Quase todos os bares, mas foram lá 8 que seguiram no grupo. Então, que são os? São os amigos da onça. Ah, legal. Esse é um nome muito bom. Fui eu também que inventei. Muito legal. e aí, o dia que foi para votar o presidente, acabaram votando em mim, né? Então, eu sou orgulhosamente o presidente dos amigos da onça. E a gente protocolou isso. A Andréa, que foi a consultora, foi fantástica. A gente ficou uns 9, 10 meses nos reunindo a cada semana, né? E construímos o documento junto com ela. Ela aproveitou muito do que a gente já tinha, porque você não cria uma indicação geográfica, ela já existe. O que você faz é você prova lá que aquilo existe, que aquilo tem relevância, que aquilo é popular, que as pessoas enxergam isso como um produto local, e foi o que nós fizemos. Então, todas as terças-feiras eu fico muito ligado, porque é quando sai o caderno do NPI falando das indicações geográficas, né? E são 5 fases, a gente já está na 5ª. Até agora, graças ao Sebrae e à Andréa, o documento ficou muito bom. Ela é especialista em fazer esse trabalho por indicação geográfica. Então a gente espera que, no máximo, talvez até novembro do ano que vem, o meio do ano que vem, no máximo saia isso aí, né? E aí vai ser um auê. Pra você ter uma ideia, o Sebrae tem uma matéria pronta já sobre isso. Só para soltar. Só para soltar, tá na gaveta publicar. Lá. Então, assim, veja, como você falou, não é pouca coisa, né? Porque vai ficar um legado para a cidade, né? Sim. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas o buraco da rua, porque a escola tal, mas a gastronomia ela tem uma importância gigante para a cidade, porque ela é o segundo setor que mais gera renda. Da onde que vem as benfeitorias para a cidade? Dos impostos que o setor paga também, né? Sim. E faz rodar, porque quando você tem um festival desse, a gente calcula que mais ou menos os nossos festivais jogam 2 milhões a 2 milhões e meio nos bares participantes, né? Então todo mundo fica feliz, o açougue fica feliz, o cara que cuida de carro na rua fica feliz, e você faz girar e cada vez mais valorizar as nossas comidas, né? Sim. Ontem, pesquisando para essa pauta, eu me deparei com uma frase que eu tô pensando nela até hoje, assim. O ser humano tem 3 necessidades básicas, né? Se alimentar, ter uma moradia e ter uma vestimenta, né? Um vestuário. E tornar essas coisas, expressões artísticas, é o que nos torna humanos. Então, a gastronomia está 100% dentro dessa área, assim. Isso é muito, muito bacana. A gente fala sobre gastronomia, a gente fala sobre pessoas, a gente fala sobre famílias. E eu queria perguntar, como que você definiria, né, depois de tanto tempo com um relacionamento íntimo com a gastronomia curitibana, como você definiria ela em comparação com a gastronomia de outros estados, de outras regiões? Como você enxerga ela hoje? Eu faço parte de um grupo, interessante sua pergunta, obrigado por ela. Eu faço parte de um grupo que chama Movimente, onde estão o Sebrae, o Senac, a Abrazel, alguns empresários, né, poucos, não são muitos, a Secretaria de Turismo Estadual, a Secretaria de Turismo Viagem Paraná, onde a gente está estudando a identidade gastronômica de Curitiba. A gente fez uma caravana, fomos para Minas. Lá o poder público eles conseguiram destinar um pequeno percentual do ISS para os eventos de gastronomia, né? Então você tem, por exemplo, Tiradentes, que é gigante aquilo, uma cidade que se transformou por causa da gastronomia. Então, assim, nós temos uma gastronomia étnica, porque nós somos formados por muitos povos. Temos uma influência grande dos alemães, que foram a primeira grande imigração para cá. Então, a broa de centeio também está depositada lá para se tornar indicação geográfica, ela é daqui. Os polacos, os ucranianos e os alemães
já fazia uma broa em 1870. Dom Pedro, quando passou por aqui, comeu uma broa de um polonês chamado Haas, sobrenome dele, e gostou da broa com queijo e manteiga, com uma cachaçinha junto. Delícia. E aí, assim, nós somos uma gastronomia que não dá para você dizer assim que é muito diferente. Eu acho que é diferente porque de outros lugares. Vamos pegar São Paulo. Talvez aqui a gente tenha na gastronomia mais influência dos poloneses e alemães que estão presentes e foram o começo, né, aqui da cidade. Com a diferença que os alemães lá para trás, eles já foram se urbanizando. Então eles foram tendo comércios, né? Os primeiros padeiros de Curitiba eram alemães, né? Você pega a Padaria América aqui, a família agora eu esqueci o nome. Eu sei que em alemão é Anjo Duro. Engenhardt. Olha. Isso é um cara legal para você entrevistar também. Ah, isso é legal mesmo. Então a padaria tem mais de 100 anos, né? Kaminski também, polonês, também antiga. Aquela outra ali no Cabral também, Pigel. Então Nossa, veja que a gente tem clássico. São Paulo, você tem os padeiros, a panificação de São Paulo. Eu vi muito isso lá em Santos também. Tá na mão de portugueses. Uma outra origem. Aqui a gente está os primeiros padeiros e tal. Então a diferença dos poloneses é que os poloneses continuaram mais na Barreirinha, né, no Abranches, mais como cultivando a terra, como agricultores. E os alemães eles foram mais urbanizados, né? Foram começando a fazer construção, pavimentar rua e esse tipo de coisa, né? Criando comércios. Sim. Mas a gente tem, por exemplo, o pierogi, que é muito difícil de você achar em outro lugar. A gente encontra aqui até com certa facilidade, né? Os doces alemães, aqui a gente é muito forte, né? Não tanto quanto Joinville, tem excelentes também confeitarias, mas A gente é uma mistura, né? é uma mistura. E por último, agora você vê que existe uma tendência muito grande dos orientais, né? Um restaurante coreano que uns 10 anos atrás tinha só Korean House, que era em Santa Felicidade, numa galeria. Hoje, com o K-pop... Nossa, teve um boom. Teve um boom de comida coreana, né? Que, aliás, é excelente também, né? E também, e junto com isso, japoneses, né? Chineses. Não temos ainda vietnamitas, mas tá muito forte hoje a gastronomia oriental, né? Sim, espero que a gente receba ainda mais. Aproveitando que a gente está falando sobre comida, eu queria a sua opinião pessoal sobre algumas comidas que vai me apertar agora, hein? Até vou perguntar aqui, você pode falar alguns nomes, não precisa ser um só. Tá. Mas primeiro, melhor pastel de Curitiba. Você tem alguns assim? A gente fez, por acaso, esse ano o concurso do melhor pastel e ganhou Benê Pastéis. Ok. E realmente eu não fiz parte do júri, até porque eu estava organizando. Sim. Mas eu dei uma passada, experimentei outros. Realmente o pastel deles fica lá na República Argentina. É maravilhoso. Benê Pastéis. Vai lá. Ainda não fui lá. Eles ganharam 2 prêmios esse ano. Olha. O nosso e mais um. Então eles estão... Ampliaram a loja, um casal querido demais. Que legal. Faz um trabalho muito bacana. Legal. E a melhor coxinha, você tem? Tenho. Puxa, essa é da Panicello. Aqui na Vista Alegre? Na Vista Alegre, pertinho. É maravilhosa. E tem a outra que fica perto ali do Positivo, que eu esqueci o nome agora. É muito boa também. Ali na Princesa Isabel. Sabe certinho onde chegar? Sim, perto do Positivo ali. Legal. Mas a do Panicello porque a gente foi contratado por uma indústria para fazer um concurso que ia ser ou de pastel ou de coxinha. A princípio ia ser de coxinha. Então, quando a gente recebeu a gente foi contratado, foi um festival encomendado, digamos assim. A gente deu uma rodada, eu e a Nil, que é minha esposa, né? Sim. Que é minha sócia também. A gente deu uma rodada e experimentou algumas coxinhas, né? E daí passou ali pela Panicello. E aí a indústria de refrigerante acabou escolhendo o pastel pra gente fazer e foi um sucesso, viu? Puxa, foi muito bacana. E dogão, tem também? Olha, eu vou no tradicional, vou no Uau lá, hein? Ai, sim! Embora não é uma coisa que eu coma sempre, não. Sim. Legal, o Uau é um clássico também.
E o último... Ah, não, tem mais 2. Melhor sopa, você tem? Sopa de cebola do Baviera, de longe. Bom. Muito boa. E tem a sopa mais consumida pelos curitibanos é a sopa eslava. Lá no YouTube, no meu canal, tem lá. No meu canal do Curitiba Honesta, tem lá a minha receita. E tem uma receita de barreado, muito legal também lá. Bom. E carne, churrascaria, eu sei que... Olha, Fogo Forte, como rodízio, muito boa. Um lugar que quase ninguém fala é o Ruedo Carnes, que é uma parrilha muito legal, né? Essas duas aí. Ah, legal. Os que vêm na cabeça normalmente são os que já estão no coração. Mas também. assim, Curitiba tem muitos lugares legais. Assim, muitos... E cada dia abre um novo, né? Quando a gente chegou a ter um site em Joinville, e não sei agora, mas há uns anos atrás, 8, 7 anos atrás, você tinha lá ou o bar balada, que aí o pessoal chega tarde, todo mundo arrumado e tal, né? Sim. As meninas de salto alto, vestido. Ou você tem aquele bar de frequência masculina que menina normalmente não frequenta, né? Sim. Que são senhores e tal, né? E você não tem esses bares como a gente tem aqui, sabe? Jabuti, Quermesse, Canabenta. Caramba, que é um meio termo ali. Que é um meio termo, são bares super democráticos que você vai encontrar lá o cara que saiu do escritório da advocacia, tá de terno, o cara que foi dar uma volta de calção, e a pessoa que saiu da academia, a pessoa que foi em casa e botou uma bermuda, e tá tudo certo. Curitiba tem essa característica dos bares serem excelentes bares, né? Terem uma gastronomia muito boa, cada vez melhor. Esse foi um setor que eu acompanhei muito de perto. Os chefes foram percebendo que existe sim, tanto é que está abrindo vários lugares de chefe, não só aqui, mas no Brasil, bares. Porque o bar ele pode ser um excelente negócio também, como business mesmo. Sim. Esses dias eu estava conversando com o Beto Madaluz, que é um cara que você precisa trazer aqui. Já trouxe, né? Já trouxemos há um tempo, já inclusive com o Rodrigo e com a Bárbara. Mas vale mais uma vez. Figuraça. O Beto ele sempre teve restaurante, né? E quando ele abriu o Sambiquira, o Zé Neto, que é o cara do Porks, do Quermesse, falou: cara, você não vai querer mais ter restaurante. Porque eu tive restaurante, eu não sou perfil para ter restaurante. Abra o bar que você vai ver que é um outro astral. É mais tranquilo, é mais sossegado. Por quê? Você vai num bar, você pediu uma cerveja, sentou, você foi lá para conversar, dar risada. Se a tua comida demorou um pouquinho, você nem percebe. Sim, é verdade. Agora você vai a um restaurante, né? Um restaurante mais fino, um pouquinho, né? Uma cantina. Uma ocasião especial. Aí você ficar olhando, né? Se tá ali com a esposa, com o namorado, com a namorada. Pô, já faz 15 minutos. Aí é mais um negócio mais engessadão, né? Sim, não é tão descontraído. E o bar, ele falou, cara, o bar é muito fácil de tocar. Claro, a comida que ele faz, o sócio dele lá é o Thiago, que é um excelente chefe, é muito boa, mas o bar é mais tranquilo de tocar. Legal. Bom, Sérgio, estamos finalizando a nossa conversa. Só... Mas eu queria que você deixasse aqui para os nossos ouvintes, espectadores, as redes do Curitiba Honesta. Sim. Quem tiver interesse, quem quiser saber o calendário, sim, enfim, se já tem previsão para sair o calendário do ano que vem. Sim. Eu acredito que a gente coloque lá o calendário, já tem, só falta... Foi bom você me lembrar, a gente precisa colocar no site o calendário do ano que vem. Legal. Mas teremos, né? O importante também, eu esqueci de falar que tanto o Festival de Pão com Bolinho quanto o Festival de Carne de Onça, eles entraram no calendário oficial da cidade. Sim. Isso pra gente é muito legal também, esse reconhecimento, né? Mas ano que vem teremos provavelmente pelo menos 8 festivais, né? O Parmegiana, Bolo de Centeio, 2 Bolinho, Carne de Onça, Caipirinha, já torta? Em janeiro. Torta a gente acabou não fazendo. A gente acabou, esse festival da Broa a gente faz também em parceria com o Sindicato da Panificação. Também a gente quis assumir isso para ajudar a preservar a Broa de Centeio, sabe? Porque cada vez que a gente faz o festival, a gente consegue que mais umas 4, 5 padarias comecem a fazer também. Bom, curitibahonesta.com.br, @Curitiba Honesta no Instagram. Eu tô na Rádio Mix todas as quintas. Hoje eu estive lá, 6h30 da manhã, das 6h30 às 7, com a coluna, né, ao vivo, presencial. E eu tô também na Rádio Educativa, e entra junto na Paraná Turismo, sextas-feiras, 8h15, 8h20 da manhã. E
por aí nos bares e restaurantes Talvez da se cidade. encontre. Talvez você encontre. Que legal. Obrigada, Sérgio, pela sua presença. A gente ficou super feliz de te receber. Imagina, foi um prazer e quando quiser chamar de novo, da outra vez eu trago uma cerveja pra gente. Eba! Muito Obrigado, obrigada. viu? Obrigado. Imagina. Obrigada a você também que ficou até aqui. Não esquece de deixar um gostei, comentar quais outros assuntos que você acha interessante da gente trazer aqui pro Bem na Pauta. E eu te vejo numa próxima. Tchau, tchau.